Vamos saber agora como que o novo coronavírus tem impactado o mundo do esporte com o nosso giro de notícias. Com a volta do futebol já no horizonte em alguns estados, hora de estabelecermos os parâmetros para a retomada das partidas. A Confederação Brasileira de Futebol trabalha em um protocolo nacional para o retorno dos jogos com base nas regras adotadas pela Liga Alemã. De acordo com o site Globoesporte.com, o documento que a CBF deve divulgar nos próximos dias prevê que os times tenham delegações de no máximo 40 pessoas, controle epidemiológico na entrada dos estádios, com análise de condição olfativa e aferição de temperatura, uso de máscaras e permanência nos vestiários pelo menor tempo possível, com limite de 40 minutos. Haverá ainda a redução dos testes antidoping de 2 para 1 por equipe em cada partida. O trabalho da imprensa também deve mudar bastante, com entrevistas dentro de campo feitas à distância e coletivas virtuais com a mediação das assessorias dos clubes. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro realizou virtualmente segunda-feira o Conselho Arbitral com os representantes dos 16 clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca e estabeleceu algumas mudanças no regulamento para facilitar a retomada da competição, como a possibilidade de realizar partidas em outros estados e a extensão do prazo para regularização de atletas com datas ainda a definir. Botafogo e Fluminense se manifestaram contrários à retomada imediata das atividades e pediram a impugnação do arbitral. Bom, apesar do apoio formal à volta do Campeonato Carioca entre o fim de junho e o começo de julho, parte do elenco do Vasco e também do departamento jurídico são contra a retomada imediata das atividades. O advogado Paulo Reis, ex-vice-presidente e sócio do escritório que defende o clube em causas trabalhistas, divulgou uma nota apontando o retorno como temerário, já que em caso de contágio de atleta ou funcionário, o fato poderia ser considerado acidente de trabalho, acarretando mais custos para os cofres já deficitários da agremiação. Alguns atletas que este ano não tiveram praticamente nenhum pagamento em dia não acreditam que o Vasco possa arcar com os custos decorrentes de uma possível contaminação. E o Corinthians divulgou na manhã desta terça-feira uma carta aberta se posicionando contra a volta do futebol enquanto a pandemia do novo coronavírus não estiver controlada. Segundo o presidente André Sanches, o futebol não pode se antecipar ao controle da pandemia. O clube teme que a falta de coordenação entre os governos e federações e equipes acabe precipitando a retomada das competições e provoque uma segunda pausa forçada por novos contágios. Pelo menos tem demonstrado bom senso. A Federação Internacional de Vôlei anunciou nesta terça-feira a criação de um fundo de apoio aos atletas afetados financeiramente em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A iniciativa pretende oferecer auxílio aos jogadores de vôlei de quadra e de praia, cobrindo gastos com necessidades básicas, como alimentação, cuidados familiares e moradia. Para isso, os interessados deverão passar por um processo de inscrição online, que será julgado a partir dos critérios de elegibilidade estabelecidos pelo Comitê Executivo da Federação.